Olá pessoal, o pessoal que já está no Instagram, quero cumprimentar vocês com a graça e a paz. Que bom a gente estar mais uma vez aqui. Eu estou hoje num espaço bem menor, bem apertadinho aqui, próximo da parede. E claro, eu gostaria de compartilhar com você mais um capítulo, o 16º capítulo, exatamente, 16 capítulos. Hoje é o 16º dia em que nós estamos reunidos todas as noites, a partir das 22h30. E agora, nesse momento, são 22 horas e 32 minutos. Então, eu entrei hoje praticamente dentro do horário, né? Não entrei um pouquinho antes. E gostaria que você convidasse as pessoas que estão aí. Eu não compartilho especificamente os vídeos aqui, porque eu espero que você o faça, convide seus amigos para ouvir a mensagem de hoje. E a mensagem de hoje ela está baseada justamente no capítulo 16 de Gênesis. E nós vamos descobrir um pouco mais sobre um personagem importante chamado Ismael, filho de Abraão, e certamente teve um papel importante na história. Muitas pessoas hoje comentando e obrigado pelas felicitações de aniversário a todos aqueles que escreveram e que compartilharam uma mensagem, que tiveram um tempinho para escrever uma mensagem. Que Deus abençoe a sua vida por isto, por você ter feito isso. Eu sei que nem todo mundo tem tempo para escrever mensagens específicas durante o dia, porque são muitas pessoas que comemoram, e às vezes você pode ter uma rede de amigos aí intensa, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter escrito, ter tirado um tempinho para escrever para a gente uma mensagem com muito carinho. Deus abençoe sua vida. Diana, meu Deus abençoe a sua vida por você estar aqui conectada também conosco desde Ciudad del México. Desde a cidade do México está aqui conosco. Louvado seja Deus. Já a gente vai ter uma reflexão sobre o capítulo 16. Hoje é um dia especial para a minha vida, não é? Há aproximadamente 56 anos. Deus me deu a oportunidade de vida, eu sou um milagre, não era para me ter nascido. Minha mãe que está aqui participando agora no Instagram, ela sabe disso. Ela estava me contando hoje isso, que eu sou um milagre, e tanto ela quanto eu possivelmente poderíamos morrer nesse dia, no dia do meu nascimento. E Deus proporcionou essa oportunidade para nós dois continuarmos a vida, né? E eu ter a vida, a possibilidade de viver, e ela continuar a sua vida. Hoje ela está com 87 anos, e interessante notar que depois de amanhã ela completa essa idade, 87 anos. Isso é muito legal. Quero compartilhar isso com você com alegria. E durante a minha infância eu também, por muitas vezes, o adversário quis destruir a minha vida, né? Quis me matar, roubar a minha vida. Então eu recebi de Deus vários livramentos na infância, na juventude, na vida adulta já como pai. Eu passei por um acidente automobilístico e não tive nenhum ferimento sequer. Foi um grande milagre. Eu sou um milagre de Deus. E tenho certeza que Deus tem um propósito através da minha vida. E esse é um deles que eu quero usufruir desse tempo, para junto com vocês refletir, meditar aqui na palavra de Deus. Obrigado, eu estou falando em português, mas alguns amigos, amigas, pastores e pastoras que assistem também de outros lugares da América Latina entendem o meu português, que eu falo pausadamente, a fim de que todos compreendam aquilo que nós queremos transmitir. Obrigado pela sua conexão, por você se conectar através do Instagram, através do Facebook, e que você compartilhe, se você achar interessante compartilhar a mensagem de hoje à noite com alguém, com alguma pessoa, faça-o. E eu tenho certeza que essa pessoa será edificada.
Bem, vamos ao texto da palavra de Deus, com base em Gênesis 16. E Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filho, e ela tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. Ela tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. Notável que essa mulher egípcia tem um papel importante nessa história, mas Sarai tinha uma serva. Detalhe importante que não podemos deixar de observar. Um abraço ao Douglas Diniz, meu genro, ao Beto Faria, que está aí, a Karina Santos, que é assídua. Todos os dias ela está aqui conosco. Muito obrigado pela sua conexão. E eu vou sortear a partir de hoje, nesses próximos 30 dias, as pessoas que forem mais fiéis, eu vou estar de olho, hein? E vou fazer um sorteio de hoje a 30 dias de uma Bíblia do discipulado para você. E depois eu pego os seus dados direitinho e envio para você, para que você possa usufruir da palavra de Deus e também de comentários, ajuda para discipulado, 56 temas de mentoreio, que é muito importante. Você que é pastor, precisa mentorear seus líderes, a Bíblia é excelente para isso. Ok, versículo 1 diz que Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, ok? Não lhe dava filhos. Ela tinha uma serva egípcia, o nome dessa serva, Agar. Sarai tinha essa serva. Essa palavra define aí uma posição na família de Abraão. Serva. Os servos também eram respeitados. Lembra do Eliezer? Que ele disse que eu não tenho herdeiro, meu herdeiro é Eliezer. Ele indicava que aquele servo era tão importante para ele. Então todos os servos aqui eram importantes, dedicados no seu serviço, tinham uma importância para Abraão, que estava sob a autoridade exclusiva da sua patroa, a Sarai. Sarai era a patroa, era a chefe, era aquela que comandava esta serva, tá certo? Ela tinha sido uma escrava e provavelmente uma daquelas obtidas lá no Egito, lembra? Que ele passou pelo Egito durante aquela fome e quando voltava, Faraó o abençoou, deu várias coisas para ele, riquezas, enfim, animais, e liberou ele para ele ir embora. E simplesmente aquela mulher pode ter sido uma dessas escravas. Então, notamos o entendimento que Agar no original significa fuga, né? E seu nome egípcio não é informado. E esse que puramente a gente entende que era uma semita e que foi-lhe atribuído após a sua introdução na família. Esse nome pode ser um nome de origem semita, porque geralmente os escravos não tinham um nome sequer, e era escravo, e simplesmente nenhum nome tinha o direito de receber. Lamentavelmente, o que foi atribuído após a sua introdução nessa família de Abraão, provavelmente em referência a um incidente importante em sua vida, né? Nós notamos que sempre tem o nome, ele pode dar origem a uma palavra profética para a própria vida. O nome tem um significado. Por exemplo, o meu nome tem um significado importante. Eu até estava dizendo que hoje é o dia do riso, porque é o meu nome. Hoje é o dia da alegria, né? O dia do riso. Quantas e quantas vezes eu preferiria chorar, mas eu acabei rindo de certas situações. E o meu nome indica justamente isso, riso, aquele que ri, por causa de Sara. E nós vamos ver isso mais na frente. Disse, pois, Sarai a Abrão, olha, já vê que o Senhor me fez estéril, né? Rogo-te que entres com minha serva, ou a minha serva, ou com a minha serva, talvez terei filhos dela. Essa ideia de mãe de aluguel não é uma ideia nova, né? De simplesmente ter alguém para substituir a esposa. Então, naquele tempo, pelo Código de Hammurabi, era possível se ter um outro relacionamento com a serva e dar à luz a filhos quando a mulher fosse estéril. Não havia códigos de lei a não ser o Código de Hammurabi. Então Abraão atendeu o pedido de Sarai. E Sarai, sua mulher, disse Sarai aí, olha, você vai ter um relacionamento com a minha serva e quem sabe ela vai dar luz a filhos, e esses filhos serão meus.
eu terei filhos dela, esses filhos serão meus. Então entre com minha serva. Não se deve esquecer que a escrava fazia parte, claro, do patrimônio, né? Era como se fosse uma propriedade. O escravo era uma propriedade daquele senhor. Então imaginamos aqui que eram considerados como bens da esposa, já que era aquela mulher, eram os bens daquela esposa, daquela mulher. A mulher de Abrão, Sarai, tinha aqueles bens, tinha aquelas escravas, segundo os costumes daqueles tempos, não é? De dispor deles como quisesse. O marido não tinha autoridade sobre isso. Ela, se ela decidisse, estava decidido. Você vai dormir hoje com a minha escrava, enfim. E assim você vai me dar filhos dela, porque eu não posso dar luz a filhos, então vamos fazer isso. E aqui nós vemos que Sarai, a mulher de Abrão, tomou Agar, não é, a sua serva egípcia. E vocês podem notar com clareza que nessa história é algo que muitas mulheres não aceitariam de forma nenhuma e nem sequer fariam esse tipo de oferta. Pegar a empregada, a serva, aquela que ela paga para poder estar ali, né? Que o pagamento já é uma... hoje a gente pode contratar uma profissional para trabalhar ali como secretária do lar. E claro, ninguém pensa em fazer uma coisa dessa porque isso é absurdo. E Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, ao fim de 10 anos que havia habitado Abraão na terra de Canaã. Então, possivelmente, ela já estava muito tempo ali e deu a Abraão, seu marido, por mulher. Olha, pessoal, a gente percebe que 10 anos na terra de Canaã, Abraão já tinha 85 anos. Já naquela terra, ele saiu com 75 anos, como está registrado em Gênesis capítulo 12, em que Deus diz para ele: saia do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Então aqui se passaram já 10 anos que ele estava ali. E claro, nesses 10 anos aconteceram muitas coisas. Ele enfrentou aqueles 5 reis, né? Ele enfrentou aquela batalha com os reis, com os 4 reis, melhor dizendo, que os 4 venceram os 5 e ele venceu os 4 reis com 318 homens. Então, e libertou Ló daquele sequestro, daquela situação difícil, já que Ló era riquíssimo também na sua terra, lá em Sodoma. E ele se deitou com Agar, diz o texto no versículo 4. E esta, então, engravidou. Como diz lá a irmã Diana, ficou embaraçada. Em espanhol é embaraçada. Então, Agar ficou grávida. E quando viu que estava grávida, olhava com desprezo para a sua senhora. Pense, ela era uma escrava e de repente ela começou a olhar de maneira diferente. Poxa, eu posso dar à luz a filhos de Abraão, mas você não pode. E aí começou a olhar e, subestimou aquilo que Deus poderia fazer, porque Deus já havia dito que era das entranhas dele, era da casa dele que ele daria a herança aos descendentes, e teria descendentes, e ele podia contar as estrelas do céu, podia contar o pó da terra, e ele descobriria que a sua geração seria, os seus descendentes iriam popular toda a terra, encher a terra. Então, certamente, olhava com desprezo, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora, né? E Sarai foi a primeira a colher os frutos amargos dessa ideia, porque foi uma ideia de Sarai. Não, você vai ter que deitar com a minha escrava, você vai entrar com ela, ter um relacionamento com ela, e ela vai me dar filhos. Esses filhos serão meus. Agar, com a possibilidade de se tornar mãe, né, apresentou uma atitude que foi muito sensível à senhora dela, que sentia fortemente uma vergonha, uma certa vergonha da sua própria esterilidade. E baniu a paz familiar, sabe? Aquele relacionamento tranquilo agora virou um negócio meio confuso, né? A escrava tem um filho de Abraão que é de Sara, e aí como é que pode um negócio desse?
muito estranho para aquele tempo. Nas falhas de Abraão, a gente percebe que ele, mesmo tendo essas falhas, Deus não deixou de honrar as suas promessas feitas a Abraão. E respondeu então, diz aqui primeiro no versículo 5, então Sarai disse a Abraão, a minha afronta seja sobre ti, eu pus minha serva em teus braços. Ela se sentiu responsável, ela viu que a responsabilidade era dela. Eu pus ela em teus braços, e vendo-se grávida, ela me olha com desprezo agora. Julgue o Senhor entre mim e ti. Bem, em uma situação como essa, Sarai, ela simplesmente, ela tem uma explosão de emoção, uma explosão do temperamento dela, com choques. Ela começa a manifestar isso nas suas palavras. No original, a gente entende que ela estava suportando, ocorreu até a Agar percebendo a falta de esperança de manter uma luta desigual com a sua senhora, resolvida a escapar do que tinha se tornado para ela na realidade, bem como o nome de uma casa de escravidão. O nome dela significa fuga. Fuga. Então, aquele momento poderia ser um momento para Agar, de repente, fugir daquela situação. Bem, a Bíblia diz no versículo 6 que respondeu Abraão a Sarai, olha, eis aí a tua serva em tua mão, faze com ela o que te bem parecer. E quando Sarai a afligiu, fugiu da presença do Senhor. Olha aí a manifestação do nome dela. Agar, que quer dizer fuga, de repente, sentiu-se afligida por Sarai e resolveu fugir da sua presença. Saiu da presença da sua senhora, em tua mão. Simplesmente quando Abraão diz assim, eu entrego ela na sua mão, você decide, faz o que você achar melhor. Faça aí o que der na telha, no seu coração, na sua cabeça, não é? O que você decidir está decidido. Então, ele abre mão disso, lava as mãos e diz, você se responsabiliza. Você tomou essa decisão, agora você toma a melhor decisão que seja possível para que isso acabe. Então, ela está debaixo da sua autoridade. Se esta que é uma transferência formal de Agar de volta ao poder de Sarai, depois que ela se tornou uma concubina, né, que na realidade essa é a posição não de uma escrava, mas de concubina, propriedade de Abraão, não é explicado. Porque se ele tem um relacionamento com ela, então ele passa a ter autoridade sobre ela também. Ela deixa de ser escrava e passa a ser concubina, porque engravida dele. A Agar parece ter tido aí um temperamento espirituoso e até corajoso, né? Bem como independente. Não existem provas, né, de que a sua conduta tenha sido insolente, de que ela tenha respondido, de que ela tenha aquilo que foi dito por Sarai simplesmente, de tomar a decisão. Lá na frente a gente percebe que Deus olha para aquela mulher e simplesmente provoca algo que é extraordinário, que Deus não desampara nenhuma pessoa, Deus não desampara nenhum ser humano. Às vezes nós abandonamos Deus, decidimos voltar as costas para Ele, decidimos tomar a decisão de escolher os melhores caminhos que nós achamos que são melhores, e no fim, aquele caminho pode nos levar à morte, pode nos levar à destruição. Certamente que nessa hora, no versículo 7, diz que o anjo do Senhor achou-se junto, estava ali perto de uma fonte de água no deserto, junto à fonte que está no caminho de Sur. E bem, nesse momento o anjo do Senhor se achou junto à fonte de água, e o anjo do Senhor encontrou junto à fonte esse poço que assinalava ali uma tradição, estava ao lado da estrada de uma caravana, das caravanas, no meio de Sur, um deserto arenoso, ao oeste da Arábia, em Petreia, e certamente naquele momento era uma manifestação do cuidado de Deus, na extensão de 150 quilômetros, imagine, 150 quilômetros, seja andando a cavalo, em cima de um animal, porque escravo não tinha cavalo, mas andava em cima de um asno, de um jumento, não sei se conhece isso, irmã Diana, em tu país, se é asno, um jumento. E assim,
aqui no Brasil são justamente animais que se podiam obter. Cavalos é um pouco mais caro do que um jumento, então só escravos poderiam ter, e andando pelo deserto, imagine isso. Ou a pé, simplesmente, podia ser a pé, ao tomar uma direção, ela parece ter pretendido voltar para os seus parentes, talvez em descida em direção ao Egito, nada além de orgulho, paixão, teimosia, né? Poderia ser levada por qualquer pessoa solitária e enfrentar perigos de um lugar tão inóspito. E ela teria morrido, né? Se o aparecimento oportuno de Deus para protegê-la, as palavras do anjo não a tivessem chamado a uma reflexão, a um pensamento, ao seu dever. E simplesmente ele disse para Agar, serva de Sarai, olha aí, ele reconhece que Sarai ainda tem autoridade sobre aquela mulher, e disse, Sarai, e simplesmente, de onde você vem e para onde você vai? São perguntas importantes. Mais uma das perguntas que a gente vê aqui em Gênesis, a gente vê perguntas feitas, por exemplo, a Adão quando ele peca, Adão, onde estás? Vê pergunta para Caim, Caim, onde está o teu irmão? E agora uma pergunta importante, para onde você vai? De onde você vem e para onde você vai? E simplesmente ela respondeu, eu estou fugindo diante de Sarai, minha senhora. Então, o nome dela, lembre-se que o nome dela, Agar, significa fuga. Ela é serva de Sarai, e esse modo de abordar, indicando aqui um conhecimento minucioso do seu nome, da sua história, foi concebido para impressionar a fugitiva, com uma plena convicção, claro, do sobrenatural, o caráter de Deus falando naquele momento, no sentido vivo de que do pecado, do seu pecado, ao abandonar a posição em que a sua providência a tinha colocado. Certamente ela estava ali aos cuidados daquela família, tinha enfrentado essa situação, mas Deus não deixa essa situação em vão, Ele vai trabalhar em cima disso, porque o anjo do Senhor disse, volta para a tua senhora, e se coloca submissa sobre a mão dela, seja submissa a ela. E ela não estava aqui com o menino, já perceberam que ela está grávida? Ela não tinha dado à luz ainda a criança. Então, naquele momento, ela resolve fugir, tenta ir embora, já tinha andado tantos quilômetros a pé, ou a cavalo, ou a jumento, né, a um asno, enfim. Mas simplesmente a ordem do anjo é, volta-te para a tua senhora e se submete a ela. O conselho foi dado tanto em bondade quanto em sabedoria. Porque imagine uma mulher grávida andando por aí no meio do deserto e continuando a penetrar ainda mais no deserto, indo tão longe. Ela deveria inevitavelmente, não é, ter perecido e todas as suas perspectivas, a sua maternidade seriam destruídas. Essas circunstâncias foram suficientes, gente, para levá-la a refletir sobre os perigos do seu mau caminho, enquanto a sombra do seu mau destino, da sua decisão e do futuro do seu filho poderiam estar sendo impedido agora de uma realização proveitosa com o propósito de Deus. Considerada então como incentivo para ela, imediatamente se refizesse os seus passos até Hebrom, voltasse ao seu lugar de origem, para ficar debaixo da proteção da sua senhora. Então todo o teor da mensagem foi calculado para acalmar, para animar Agar diante daquela situação. Pessoal, eu vou colocar aqui, tem uma das câmeras que já está perdendo a sua carga e eu não quero perder essa conexão com o meu povo aqui nesse momento, que eu acho super importante a gente participar de tudo o que se passa aqui. Então, pessoal do Instagram, não vamos perder a nossa conexão aí, tá bom? E o pessoal do Facebook, algumas pessoas que estão aqui podem compartilhar com os seus amigos a mensagem. No versículo 10 diz, disse-lhe também o anjo do Senhor, multiplicarei tanto a sua linhagem, que não será contada por causa da multidão. Quer dizer,
Toda a tua descendência será enorme, terá uma multidão de pessoas, que certamente você aproveitará o máximo de ver toda a sua descendência se multiplicando. Então volta para a sua senhora, se submete a ela, porque eu vou multiplicar a sua linhagem. Isso é promessa de Deus. Deus tem promessa com sua vida. Não importa se você tenha passado uma crise, uma situação de risco, e que você enfrenta uma situação como uma mãe sozinha cuidando do seu filho, dos seus filhos, Deus está dizendo para você que a sua herança é bendita. Louve a Deus pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua família, sabendo que Deus te dará providência. Ele é o teu Senhor, o Senhor da sua casa, da sua vida. Eu louvo a Deus porque essas mensagens, Deus sempre está falando conosco aqui de uma maneira extraordinária, se a gente contextualizar isso com o nosso tempo. Multiplicarei a tua linhagem. O anjo do Senhor expressa na primeira pessoa, multiplicarei a tua linhagem. E simplesmente ele fala direto com ela. A expressa aí uma pessoa, uma promessa de que Jeová vai cumprir uma promessa por causa daquela mulher. Disse-lhe o anjo, eis que concebeste e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Ismael, porque assim o Senhor ouviu no dia da tua aflição, e ouviu a tua aflição. Já pensou? Quer dizer, Deus ouve você. Ismael significa Deus ouve você na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora do abandono, na hora do descaso, na hora que você enfrenta a arrogância daqueles que se acham poderosos diante de você. Como os outros nomes hebraicos, isso pode ter um significado de duas palavras: Deus ouve, Deus atende, Deus responde. Isso é maravilhoso. No versículo 12 ele diz, e ele será homem como um jumento selvagem. Será um homem como se fosse um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E contra ele habitará à margem de todos os seus irmãos. Você já pensou como os árabes são? São os mais ricos, são poderosos. Eles não têm o ouro, mas eles têm o ouro negro. São riquíssimos, são poderosos. Habitará à margem de seus irmãos. Ou seja, os ismaelitas serão um povo distinto e não farão parte de outro povo, não farão parte de outro povo. Simplesmente nós vemos que então chamou o nome do Senhor que ele falava, tu és o Deus da vista, porque disse, não vi também aqui o que me vê. E simplesmente tu és o Deus da vista. Disso é capaz de ser visto, isso é, tu és capaz de se manifestar, que nós podemos ver a sua presença, sentir a sua presença, ver a sua glória, entender que tu está aqui presente. Tu és o Deus diante dos nossos olhos, à tua vista, diante da vista. Então as palavras de Agar aqui são emocionais e são palavras de alguém que está quebrantado, que alguém que está quebrado diante de Deus, que sente que aquela situação é uma situação que tira a obscuridade. Por isso ela agora começa a perceber que há uma luz, que algo está sendo mais transparente, que algo está sendo mais benéfico, uma bem-aventurança para ela. E o significado deve ser: Jeová é verdadeiramente Deus. Jeová é verdadeiramente Deus, que pode ser visto, pois eu também o vi. É isso que quer dizer essa expressão, eu também o vi, e ainda estou vendo, depois de ter visto Deus, eu ainda estou vivo, eu ainda consigo viver, porque eu vi. Sabe, ver o anjo do Senhor, essa manifestação de epifania, uma manifestação de teofania, de anjos que dizem e chegaram a dizer, esse é o anjo do Senhor. E vieram em nome do Senhor com uma mensagem trazida como mensageiros de Deus para aqueles naquela época. Simplesmente o escritor aos Hebreus diz que os anjos, eles foram sempre mensageiros para a salvação. Eles trouxeram mensagens específicas. E aqui nós vemos que o anjo do Senhor aparece mais a esse patriarca, Abrão,
Durante 20 gerações, a 20ª geração, nós vemos uma manifestação de Deus, de teofania, a manifestação de Deus através dos anjos. E essa ideia nos mostra de que Deus está presente na vida desse patriarca em todos os momentos de sua história. Gente, eu vou parar aqui um instantinho para me cumprimentar esse pessoal que está aqui. Nós já estamos, olha, estamos no meio ou quase para o final da mensagem, mas para o final. Então nós queremos cumprimentar a Amanda, não é, que está aqui conosco, a irmã Amanda. Queremos cumprimentar também a Cristine e também, deixa-me ver mais aqui, o Abélio, deixa eu ver quem mais, a Ruth Cardoso, minha irmãzinha, a Jaqueline Abreu, quem mais aqui no Facebook, nós temos mais pessoas aqui com a gente, a Deusiane Moraes, muito bem, a Érica Lima. Então, obrigado por vocês se conectarem e participarem conosco. Compartilhe a mensagem com outras pessoas da sua influência, para que sejam tocados com a palavra de Deus. Bem, versículo 14. Pelo qual chamou ao poço de poço do vivente que me vê. Eis que está entre Cádiz e Berede. Lembra do poço? Foi naquela hora do poço, ali numa fonte de água, no meio do deserto. Lá naquele poço, Deus envia o seu anjo e traz essa mensagem. E esse poço, chamado Poço do Vivente, porque ele me vê e me permitiu viver, eis que está entre Cádiz e Beredes. Esse Cádiz e Beredes, esse nome é muito interessante, porque comum nos tempos antigos nomear os lugares, né, onde você tinha uma experiência com Deus, né? Onde tinha circunstâncias que levaram você a uma experiência com Deus. E o nome foi dado justamente a um reconhecimento grato, agradecido da aparição graciosa de Deus na hora da angústia de Agar. Notamos no versículo 15, já terminando o capítulo 16, que Agar deu à luz a um filho, a Abraão. Claro, ela retornou, não é, gente? Ela retornou para viver sobre a autoridade, debaixo da autoridade de sua senhora. E claro, certamente ela deve ter se retratado com relação a isto. E deu à luz ao filho Abraão, e Abraão chamou o seu nome, o filho que Agar lhe deu, deu à luz Ismael. E então Ismael cumpre-se então a vontade de Deus, porque o anjo já tinha dito, você vai chamar esse menino de Ismael. Certamente ela fala a Abraão a respeito disso. Os nomes dados às crianças nesses tempos antigos eram geralmente significativos, né? Já viu que Ismael significa Deus ouve, Agar fuga, Isaac riso. E assim, tendo essa referência à peculiaridade na aparência ou no destino dessa criança, no futuro, essas peculiaridades que são muito claro você notar que existe coisas que certamente acontecerão na vida de alguém por causa do nome. Às vezes sim, às vezes certas coisas acontecem na sua vida por causa do nome. Às vezes sua personalidade tem a ver com o seu nome. Assim nas Escrituras se observava muito isso. Esse é o primeiro exemplo de um nome estabelecido antes do nascimento da criança, não é? A primeira vez que cita isso. Olha, o menino vai nascer ainda daqui a 9 meses, e aí o anjo aparece e diz assim, olha, o nome dele vai ser Ismael. Então, certamente Deus, ele tem um plano, um propósito, por causa do nome, por causa daquela vida, por causa daquela história, ele transforma isso em grandes bênçãos para aquela geração. E foi sem dúvida dado por Abraão, depois de saber, através de Agar, o relato da mensagem angelical, a qual ele era devedor pela preservação, tanto da mãe quanto do filho. E quando a gente percebe essas coisas, a gente nota que Deus, certamente, ele tem um plano maravilhoso, quando ele traz à memória certas coisas que acontecem durante a vida da gente. Tudo que a gente vive hoje é algo para se contar depois.
A gente precisa viver os dias de hoje intensamente, com muita alegria, sabendo que Deus proporciona a oportunidade da vida com um propósito. Embora vários períodos da história ocorram na Sagrada Escritura, relatados que foi sem dúvida dado por Abraão, depois de saber, através de Agar, a mensagem do anjo. Ela contou tudo o que tinha acontecido, e que ela se submeteu à autoridade de Sarai, voltou porque o anjo ordenou que ela voltasse e disse que o nome do garoto seria Ismael. Então, certamente, tudo se cumpriu e Abraão tinha um diálogo aberto com ela, que certamente lhe revelou esses detalhes importantes. E diz o versículo 16, último versículo do capítulo 16, 86 anos. Era Abraão na idade de 86 anos quando deu à luz Agar a Ismael. Bem, Abraão tinha 75 anos, gente, quando partiu de Harã e permaneceu 10 anos em Canaã. E claro, antes que Sarai lhe propusesse que tivesse um filho com Agar, serva egípcia, aos 85 anos, se tem ele esse relacionamento com Agar, e Deus dá a oportunidade a essa mulher de dar à luz a Ismael. A gente não entende muitas vezes por que certas coisas acontecem na vida, porque muitas pessoas tendem a viver uma vida sozinha, cuidando de uma criança, em plena crise, em pleno tempo de pandemia. Mas é louvável que muitas mulheres se destacam na história humana como mulheres valentes, que lutaram pela vida dos seus filhos, que lutaram a ponto de, se preciso for, se eu for desprezado no meio da minha família, eu vou para longe. Mas a Bíblia diz que uma mãe, uma verdadeira mãe, nunca abandona seus filhos. Eu cuidei de um orfanato durante 4 anos e percebi o quanto de mães que abandonavam seus filhos. Mães que trocavam seus filhos por drogas, por uma pedra de crack, para viver, alimentar o seu vício. E muitas dessas crianças se sentiam desprezadas porque eram trocadas por um novo relacionamento. E simplesmente, isso nós não vemos exemplos de mães que tentaram de alguma forma abandonar os seus filhos. Nem mesmo a gente vê um exemplo de Salomão de 2 mães. Uma mãe que o seu filho estava doente, morreu, e ela simplesmente trocou a criança morta por uma criança viva de outra mãe. Roubou a outra criança e a mãe simplesmente no dia seguinte foi adiante de Salomão e disse: essa criança não é o meu filho foi roubado. E a mulher que roubou é esta mulher. E simplesmente aquela mulher, Salomão tem uma ideia. Então vamos fazer o seguinte: vou partir essa criança no meio, tá certo? Essa criança viva, porque a criança que está morta não há mais como julgar esse caso. Mas a viva eu vou partir ao meio e vou dar um pedaço para você e outro para você. E a outra que não era mãe verdadeira, nem se importou com a situação. E a mãe verdadeira disse: não faça isso com o meu filho, não faça isso. E Salomão percebeu que aquela era a mãe verdadeira. Sabe que muitos casos podem acontecer nas Escrituras, mas não se vê uma mãe abandonando filhos ou trocando por negócios. Elas sofreram, muitas mães sofreram no Egito, outras mães sofreram justamente quando Jesus nasceu, porque perderam os seus filhos. E assim, nós vemos nas Escrituras muitas mães desesperadas, porque estavam perdendo os seus bebês. Mas mães que abandonam, certamente não é legal isso acontecer. Por isso nós louvamos a Deus por essa palavra bíblica, que mesmo Agar, tendo o nome de mulher fugitiva, foi uma mulher que fugiu para cuidar do seu filho em outro lugar, se sentiu desprezada por algum motivo, não se sentiu muito bem naquela situação, mas o anjo muda a história, Deus envia o anjo trazendo uma nova história para essa mulher. Essa é a visão geral que nós temos desse capítulo e aprendemos uma lição: nunca devemos abandonar aqueles que são mais próximos. E outro detalhe,
A gente percebe também que a igreja é como uma mãe, é como aquela que cuida dos seus filhos. A igreja precisa entender que muitas pessoas vêm para cá, para o templo, vêm se congregar com você, vêm participar contigo, porque não encontra outro lugar melhor. Você é o refúgio dessas pessoas, onde ela se sente bem, onde ela se integra, onde ela tem uma comunhão, aonde ela pode viver uma vida muito feliz. Mas é preciso que essa pessoa esteja debaixo da autoridade da Senhora. Há uma alusão a isso, que nós, não, mesmo sendo filho da escrava, nós estamos debaixo da bênção da Senhora. Ou seja, da bênção da igreja do Senhor. É a Senhora que o apóstolo João diz nas suas cartas. Ele se dedica a sua carta à Senhora, porque a igreja é essa Senhora que tem um relacionamento com o Salvador e que breve, como noiva do Cordeiro, ela estará para sempre com o Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Vamos cuidar bem das outras pessoas para que elas nunca abandonem o senhorio de Cristo sobre elas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu cumprimento todos vocês. Quem chegou agora, a irmã Amanda Martins, da IDB de Cristalinas. Ah, que bênção, irmã Amanda. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado por se conectar. Meu querido bispo Odílio Siqueira, bispo Doriedson Dias, lá de Tocantins. É um grande prazer estar com vocês nessa noite, por vocês se conectarem. E vocês que estão chegando, ou você que está assistindo agora, começou a assistir agora, você pode também acompanhar o vídeo desde o início. Tem uma mensagem poderosa para a gente. Compartilhe com as outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrando nesse momento. Esse tempo tem sido um tempo de bênção para nós e nós louvamos a Deus por esse tempo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa hora em nome do Senhor. Eu peço a você que interceda por minha vida nesse dia, interceda pela vida das pessoas que estão aí compartilhando desse tempo, que sejam abençoados pelo nosso Deus, não é? As pessoas que vocês vão compartilhar, talvez uma mulher, uma mãe que está sozinha cuidando de filhos, está longe de Cristo, não sabe quanto ela é importante para Deus, e Deus dá a devida importância a essas mães que sofreram uma situação e agora têm esses filhos para cuidar. Que Deus abençoe a todas essas mães que estão vivendo um tempo de crise, que o Senhor possa dar a elas vitória plena nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento, pela sua palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Seja a tua bênção sobre cada um. Obrigado pela oportunidade de poder servir meus irmãos nessa noite, minhas irmãs, pastores e pastoras que estão conosco nessa noite, que a sua bênção seja sobre a vida deles. Também te peço por essa pessoa que acabou de ouvir a sua mensagem, que tu falaste com ela, consola o seu coração, dê esperança, dê força, dê a ela, Senhor, capacidade para cuidar bem dos seus filhos e que ela possa alcançar êxito em toda a sua história, sabendo que a sua linhagem pode ser uma linhagem absolutamente abençoada pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém? Gente, a gente se vê amanhã. Deus abençoe a vida de vocês. Esse é um propósito do coração da gente, de meditar em um versículo, num capítulo, versículo por versículo, todos os dias. Amanhã nós estaremos no capítulo 17 de Gênesis. Vamos ver se a gente chega a esses 3 anos aí e meio, tá bom? 3 anos e 3 meses juntos. Convide pessoas para participar. Deus abençoe. Deus abençoe a pastora Diana, de Cidade do México. A irmã Lete Hernandes não está aqui hoje, mas ontem ela estava acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Até amanhã, se Deus nos permitir.